É interessante. Olha só aí, envelhecimento da população em Foz do Iguaçu, me desafio para a gestão pública de saúde. É um desafio, não é, doutor? É um desafio, é um desafio. Quando a gente tem, uma população jovem, vamos dizer assim, mais para jovem, as necessidades de saúde de pessoas jovens são diferentes das necessidades de saúde, como regra, são diferentes das necessidades de saúde de pessoas idosas. Então, à medida que a população do Brasil e de Foz do Iguaçu foi envelhecendo, ou seja, as pessoas com o passar do tempo foram tendo menos filhos, as pessoas foram vivendo mais tempo e chegando a idades mais avançadas, há uma necessidade de se adaptar, tanto os recursos já alocados para a saúde pública, quanto a própria formação de recursos humanos, de profissionais, para que possam estar capacitados para atender mais as necessidades de saúde das pessoas idosas do que das pessoas mais jovens. Isso não quer dizer negligenciar as pessoas mais jovens, não é isso, Vamos né. passar para o próximo slide, porque aí você vai ver o que você está falando. Foz do Iguaçu está passando por uma transformação demográfica significativa. Dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010 e 2022 revelam um crescimento expressivo na Isso. população idosa. Pode avançar o próximo slide? Olha, a idade de 60 e 64 anos, em 2010 era 4.558 pessoas. Em 2022, nós tivemos, em 2010, 13.000. Mais que dobrou. O aumento foi de 186%, porque a população está envelhecendo, isso que você estava falando, né. Pode avançar para o próximo slide. Isso aí. Agora temos aí, não, você avançou tudo, volta. Hum. Você deu 2 cliques. É essa aí, a 13.000, tá certo. O de 60, mas de 60 a 64 anos, teve um acréscimo, tá, beleza. Pode avançar para o próximo. Total, aí ó, a população de 65 anos, 24.000. Somando esse total dá 37.000 idosos. 37.000 é mais que uma Santa Terezinha de Itaipu Não inteira. tem só isso. Pois. Esse aí é a pessoa que você vê todo dia. Você Não, tem isso eu está no estudo do IBGE, né. é. Agora ele tá em casa lá, acampado, que não tá saindo, não vai é muito, né. Às vezes aparece menos, né. Isso, esse envelhecimento aí, a mais quantidade, vem, assim, pelos cuidados. Uhum, sim. Porque não sei se você lembra, eu acho que do tempo que eu estava lá embaixo, era bastante idoso no posto de saúde, né, Uhum, era muito idoso. uhum. Depois de 15 anos atrás, a gente começou a formar nas associações de moradores, com fisioterapeuta, né, com o pessoal fazendo hiperdia, né. Inclusive a Rafaela teve ontem lá, né, levando uma enfermeira para dar uma palestra, e ela está comigo há mais de 15 anos, Legal. trabalhando comigo. Uhum. Agora, Rafael, você que é o homem que está lá, dá conta, né, no seu dia a dia, quais são as demandas do cuidado mais frequentes que você observa nos idosos e atende em Foz do Iguaçu? Bom, só comentando aqui um pouquinho sobre a questão, algo que eu acho interessante em Foz do Iguaçu, né, diferente do Nordeste, eu sou do Nordeste, é a questão da idade que vai avançando, mas dos bailões, é muito interessante. Esse daí. Eu fiquei impressionado. Eu visito, eu gosto, algum idoso me chama: "Vamos falar com", eu vou, acompanho. Aí esses dias eu fui num bailão rapidinho só, e aí tinha um idoso de 92 anos dançando. Sim. Eu fiquei assim, e com a namorada, nem sou namorado, eu falei: "Meu Deus", sabe, é uma coisa tão linda de se ver aqui, eu falei: "Meu Deus", E aí nunca te tiraram pra dançar no bailão? ah, Já? danço, ali, né, e a gente sempre gosta de estar nesses, reuniões, esses eventos que tem idoso, porque eu gosto de participar, conhecer. Eu já atendi idoso que conheceu a namorada no bailão, ele com 80 e ela com 75, e foram morar juntos, né, numa cidade, entende, então é uma coisa muito bonita, assim. E isso você percebe que acontece mais nessa parte dos anos 2000 pra cá, né. É. Isso. Que antigamente não era comum, né, antigamente era todo mundo Sim, era bem puxado. porque se você pensar,
o baile, a dança é a melhor fisioterapia. Exatamente. Mas, Mexe o corpo inteiro. mas respondendo a pergunta do professor Júlio, olha, o que eu acho mais difícil é lidar um pouco com a questão da família. O idoso ele não é tão difícil de lidar. Existe a questão da solidão, da impaciência, né, da família, do olhar de coitadismo. Então, assim, é mais difícil lidar com a família, porque eu tento sempre mostrar à família que não é um coitado, né? Que não é uma criança, né? Geralmente a família quer tratar como uma criança. Ah, te torna criança. Não, não se torna criança. Se torna impaciente. Não é impaciente. É que o idoso, ele é uma pessoa que ele comandou a vida inteira, uma família, né? Chega o fim e hoje todo mundo quer mandar nele. Então, alguns aceitam com maior facilidade, outros não. E aí existe esse atrito entre a família, essa parte que eu entro, que eu tenho que tentar conciliar os dois lados. Eu entendo o idoso, mas também entendo a família. Então, essa geralmente é a parte mais difícil. É o mais difícil de trabalhar. Hoje eu ia comentar uma coisa sobre o que o Rafael falou. Por exemplo, esse exemplo que tu trouxeste, assim, né, do idoso de 92 anos ou de 80 com a namorada de 75, eu acho que o fato destes idosos estarem curtindo um baile, isso mostra um pouco da diferença dos idosos de hoje. Por exemplo, se a Marfisa lembrar talvez dos teus avós, né? Sim. Os teus avós, talvez com 80 anos não tivessem esse comportamento, né? E esse negócio Esse jeito. é, eu levo o idoso sempre a passear de um canto para outro. Eu encho o ônibus e vamos para tal lugar, vamos. A gente vai fora, né? E eu levei uma idosa daqui para Santa Helena. Ela arrumou um namorado lá, ficaram. Casaram os dois. Aí ela fala assim, eu peço para ela, como é que você está, Helena? Nossa, a culpa toda da minha felicidade é tua. Tu que é a culpa. Sim. É, Aí, cara, mas é que tu vê, então, esses casos mostram assim, ó, como aquilo que a gente entendia antigamente, que era coisa de jovem, namorar, ir dançar, formar novos casais, ir num baile, como que o que antigamente era uma coisa de jovem, hoje em dia, na verdade, é coisa de um ser humano, independentemente da idade. E a melhor coisa que tem é você fazer um bailinho para o idoso. Porque ele se diverte, ele sai dali feliz. Para aquela semana, para ele tá tudo certo. e não só a interação social como um todo, né? Todo. É verdade. Inclusive teve, ano passado, ano retrasado, um evento da Itaipu, do Costa Cavalcante, que tem as corridas e caminhadas que sempre acontecem, e eu levei 21 idosos para participar. Para poder tirar de casa. Eu tentei, eu já estava 15 anos sem sair de casa, mais de 15 anos. Nossa. Eu falei, não, aí juntei ali, isso tudo por conta própria, ali, tentei conseguir um carro e tal. Levei 21 idosos para participar, só para ir numa quadra e voltar. Tá ótimo. Ganharam medalha, nossa, essa nós, sensacional. Agora, doutor, diante do crescimento da população de idosos em Foz do Iguaçu, quais são os principais desafios que a linha do cuidado idoso enfrenta atualmente para garantir atendimento de qualidade e abrangência? São muitos desafios, muitos desafios. Acho que um dos desafios é que os profissionais de saúde eles precisam estar mais capacitados para atender condições crônicas, ou seja, pessoas idosas que têm doenças ou têm problemas de saúde que são problemas de longa duração e que uma vez que eles surgem, eles começam a fazer parte da vida da pessoa e, consequentemente, eles requerem um acompanhamento de longo prazo. Toda vez que a gente tem condições crônicas, Júlio, colegas, assim, né? As competências de um profissional de saúde não são mais apenas prescrever medicamentos, solicitar exames ou encaminhar para outros profissionais. Os profissionais de saúde precisam desenvolver uma competência de relações humanas, porque às vezes uma pessoa tem uma condição crônica e ela tem dificuldade de aderir ao tratamento, porque ela tem dificuldade de aceitar a sua condição de ter uma doença crônica. Uma outra questão, então, desenvolver essa capacidade de relacionamento ajuda a sensibilizá-lo e a mudar atitudes para que aceite aquele problema. Uma outra questão
é que, às vezes um idoso quando tem uma questão crônica, isso impacta nas relações familiares também. Então o profissional de saúde, ele também precisa ser capaz de olhar não só para aquele indivíduo idoso com uma questão crônica, mas também para as relações familiares que aquele idoso está inserido, né. Então acho que esses são alguns desafios importantes, olhar não só para o que convencionalmente se faz, remédio, exame, encaminhamento, mas olhar para o ser humano que está ali, para o sentido da sua existência, né, escutar o que está por trás daquele diagnóstico de adoecimento que tem ali, pode ter um sofrimento do ser Tem humano. aquele idoso que é o polifarmácia. Polifarmácia, esse é um outro desafio. Outro desafio, né, que você tem que ter, né, explica melhor, vai ser O que é uma polifarmácia? Polifarmácia é um termo que a gente usa para uma pessoa, não só idosa, que usa continuamente 5 ou mais medicamentos. você Zero. Qual que é o problema? Quando uma pessoa usa 5 ou mais medicamentos, ela chegou numa faixa de consumo de medicamentos que ela corre o risco de que os riscos sejam maiores que os benefícios. Então, um profissional de saúde, um médico, por exemplo, que é um prescritor de remédio, ele tem que ter muita cautela, muita parcimônia de inserir na vida de um idoso um novo remédio de uso contínuo, porque ele corre o risco de estar tirando qualidade de vida, agregando efeitos adversos e por esse motivo dificultando o idoso de ter toda a sua vida social e sua independência por causa de um remédio mal indicado. Então, isso é um outro desafio, de que os profissionais tenham essa parcimônia para prescrever medicamentos de uso contínuo. Na gestão do Chico, vocês tinham um sistema que era pago, que é caro por sinal, e aí os médicos, eles acabavam usando isso para ver qual os remédios que tinha cruzamento, que tinha efeito colateral com um usando com o outro. Nessa gestão atual parece que ele não Eu tem mais tá. esse convênio. No momento não tem, assim. Claro que, Júlio, essa, assim, a tua pergunta que envolve gestões, eu queria deixar claro para o ouvinte que eu, pessoalmente, não tenho conflitos de interesse, não sou partidário de nenhuma gestão, né? Mas o fato é que hoje em dia a gente não tem. E esse sistema que nós tínhamos, na verdade, ele parece que ele está em processo de renovação, se eu entendi bem. Ele é um sistema que nos ajuda a consultar em tempo real, quando a gente está atendendo uma pessoa idosa, se o novo remédio interage com os anteriores, se a gente tem que usar a mesma dose, ou a gente pode usar uma dose mais baixinha, mais calminha, entendeu? Ele nos ajuda. É. Eu sei porque você é professor da Unila, e a Unila ela tem o convênio, né, com esse sistema, então o professor tá junto com o CREDE. Ele, como é professor, ele tem acesso a essa informação. Mas pro que tá lá na ponta, isso aí é ideal pro idoso, entendeu? Que é aquilo que você tá falando sempre, que você vê um monte de idoso reclamando, que o remédio tal tá passando mal, né? Tem vários outros desafios, mas a gente vai falando ao longo do encontro aí, né? Júlio, só complementando o que o Ricardo comentou, que é a questão da dor crônica, né? E que é algo muito interessante, que as famílias não têm tanto conhecimento, que é outro tema que a gente podemos debater depois, é a questão da depressão em idoso, que se manifesta através das dores, né? Da irritabilidade, não é como um adolescente que na tristeza. Geralmente é um processo de irritabilidade, de dor, né? Então, eu sempre, às vezes, comento com a família. Fala assim, meu pai geralmente está muito irritado, está muito ranzinza, como vocês dizem assim, né? Agressivo, e geralmente está entrando no processo depressivo. E a gente, é algo muito interessante das famílias mais tarde prestar mais atenção também nesse detalhe.